Então, pessoal, vamos dar início a determinantes, tá? Nova apostila, capítulo 20, página 6. Então, hoje, nessa aula, a gente vai ver como se resolve um determinante de ordem 1 e 2. Na verdade, de ordem 1, não tem nem o que fazer, tá? Então, ó, se ele é um determinante de ordem 1, e eu já comentei quando a gente viu matrizes, porque a gente precisou lá de determinante para matriz inversa, né? Mas o determinante, ele determina o valor da matriz, com um valor numérico, tá? Eu sei se o determinante de tal matriz é 15, é menos 2, é 1/3, é 4. Então, o determinante, ele determina o valor da matriz. Se ele for de ordem 1, olha ali, ó, vocês têm... Aqui não tem exemplo, mas só ele coloca... Eu vou pôr um exemplo aqui. Se eu tenho uma matriz A com elemento menos 4, quanto vai ser determinante de A? Eu vou fazer, ó, a simbologia de determinante, que eu não posso esquecer, que são barras verticais. Matrizes eram colchetes e parênteses, agora são barras verticais. E aqui, o que um erro comum que alguns cometem é pensar que isso aqui é módulo de menos 4. Porque parece mesmo. Se eu, no meio do nada, alguém perguntar isso aqui, eu posso responder que é mais 4, porque módulo de menos 4 é mais 4. Mas aqui vocês vão estar num contexto de determinante. Então, quanto é determinante de menos 4? É ele próprio, menos 4. Não tem nada a ver com módulo, tá bom? Então, vocês vão perceber na questão se está se referindo a determinante ou a módulo, tá? Então, aqui em determinantes, determinante de qualquer número dá o próprio número. E se for determinante, deixa eu pôr aqui uma matriz, 5. Então, quem é determinante de A? Módulo. Determinante de 5, que é 5. Dá o próprio resultado, ok? E se for de ordem 2? Hoje a gente vai se deter nos determinantes de ordem 2. Mas é o que a gente já sabe, né, pessoal? Vocês até já usaram na matriz inversa, já viram ano passado. Mas, enfim, vamos relembrar. Ali embaixo, ó, na página 6, tem um exemplo. Já vou fazer aquele determinante ali de B. Já vou transformar em determinante, ó. 5 menos 1, 3 e 2. Lembrando que a regra é produto dos elementos da diagonal principal, produto dos elementos da diagonal secundária, só que na diagonal secundária eu tenho que lembrar de trocar o sinal. O que é trocar o sinal? Se a multiplicação deu mais, eu troco para menos. Se a multiplicação deu menos, eu troco para mais. Tá? Então, assim, 5 vezes 2, 10. 3 vezes menos 1, ó, deu menos 3, mas eu troco o sinal. Então, mais 3. Então, quanto dá determinante de B? 13. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Estamos ali no finalzinho da página 6, tá? Acho que isso aqui é muito simples. Então, o que dá, assim, para a gente fazer para implementar um pouquinho, né? Dar uma complicada aí. Substituir os números por letras, por funções trigonométricas. Ontem eu coloquei uma com trigonometria, viram lá, né? E agora, nessa aula de hoje mesmo, é a tendência, tá? Trabalhar com trigonometria no meio de determinantes. Pode ter logaritmos, também é bem comum, logaritmos, polinômios. E aí são coisas que polinômios vocês ainda não viram, né? Mas eu posso cobrar trigonometria e já cobrei ontem, vou continuar cobrando, tá? Então, a gente procura, assim, dar uma dificultada de outra maneira, porque fazer determinantes só com número fica muito simples, tá bom? Então, virando a página, já vem um exemplo resolvido ali com X agora, tá? Então, vamos fazer aquele ali juntos?
acompanhando aí na apostila, tá? Lá no inicinho da página 7. Prof. Eu vou abrir essas duas aqui e eu fecho essas. Oi? Então, toda Deixa eu vez ver. que o determinante for de um número, é ele mesmo. Já quando é de 2 por 2, você faz desse jeito da ordem 2? Isso aí, isso mesmo. Exatamente isso, Gabriel. É sempre daí mais, né? Aqui, né? O Como assim? número da diagonal principal e da secundária. A soma. É somando? Secundária, você Sempre? troca o sinal que der, tá? O sinal que der, você troca. Na diagonal principal, o sinal que der permanece. E da diagonal secundária, o sinal que deu, se deu menos, você troca para mais ou vice-versa. Tá? Ah, tá. Obrigado. Imagina. Tinha mais alguém falando? Não? Eu acho que era minha mãe lá no fundo. Ah, bom. Então tá. Achei que tinha uma das meninas falando. Então tá. Então, olha um exemplo na página 7, lá em cima. Se eu tiver assim, x mais 3, x menos 2, 4 e 5. Vocês viram aqui que nesse exemplo eles deram o valor do determinante? Aqui eles estão dizendo que o determinante dessa matriz vale 0. Então eu não quero saber quanto vale o determinante, eu já sei que o determinante vale 0. Eu quero é descobrir quem é x, é diferente, tá bom? Como é que eu vou fazer? Da mesma maneira. Produto dos elementos da diagonal principal e depois da secundária e troco o sinal. Ó, 5 vezes x mais 3, vou fazer bem detalhado para ninguém se perder, e aí ficaria mais 4 vezes x menos 2. Ó, Gabriel, que você perguntou antes, dá mais 4 vezes x menos 2. Como eu troco o sinal? Menos 4 vezes x menos 2. Esse sinal aqui eu troquei. Seria mais, eu coloquei menos. Tá, pessoal? E aí é só fazer o chuveirinho, que a gente já vai descobrir o x. 5x mais 15 menos 4x mais 8 igual a 0. Vai dar x igual a 23, passa para o outro lado, x igual a menos 23. Tá pronto, achei quem é o x. Se eu substituir aqui por menos 23, vai dar 0 determinante. Vamos conferir? Ó, se x é menos 23 mais 3, menos 20. Aqui é 4. Menos 23 menos 2, menos 25. E aqui é 5. Está dizendo que tem que dar 0. Menos 20 vezes 5, menos 100. Menos 25 vezes 4, ó, menos 100. Mas como eu tenho que trocar o sinal, mais 100. Menos 100 com mais 100, 0, como tinha que dar. Você não vai precisar fazer isso, tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês entenderem. Mas seria como uma prova real. Ok? Alguma pergunta até aí? Para depois a gente ir para a ordem 3. Alguma pergunta? Não? Então tá. Então vamos para a ordem 3 aí na página 7. Tá? Em cima era a ordem 1 e 2. Ordem 3 a gente ainda não trabalhou esse ano, né? Um minutinho. Tá. E eu já vou mostrar com um exemplo. Vamos virar a página. Pode ser na página 8, o segundo exercício, pessoal. Página 8. Prof, Diga. eu acho que eu já vi esse conteúdo. Sim, você viu no ano passado, Gabriel. Sim, é. Posso falar o que eu lembro? Bela Fortuna tinha Se não incomodar? Pode falar. Você pega a primeira e a segunda coluna, espelha ela do lado do 3 vezes 3, daí você pega as linhas e faz que nem a diagonal, pela diagonal,
Isso. E daí você multiplica as que estão na linha, daí faz mais as outras das outras linhas? Exatamente. Eu já vou complementar, mas você está lembrando bem, Gabriel. Isso mesmo. Muito bom. Vamos ver aqui juntos. Ó, tá aqui um determinante, então, de ordem 3. Olha o que você falou. Eu vou colocar aqui as duas primeiras colunas. Existe a possibilidade de colocar as duas primeiras linhas aqui embaixo. Também existe essa possibilidade. Eu gosto de falar, caso você veja em algum lugar, num livro, né, assistindo uma videoaula, tá bom? Existe essa possibilidade. Mas a grande maioria dos materiais, dos livros, fazem as colunas, repetição das duas primeiras colunas aqui à direita, tá bom? Aí eu vou multiplicar, ó, todos os elementos da diagonal principal e as paralelas a ela com 3 participantes, em 3 elementos. Porque se eu continuasse aqui também é paralela, mas tem 2 e aqui embaixo também tem 2 números. Tem que ser com 3 números, tá bom? Então vamos lá. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 1 vezes 0, pessoal, apareceu 0. Isso aqui é multiplicação. Qualquer número vezes 0 vai dar 0. Você não precisa nem seguir e nem ficar se preocupando se é mais 0, menos 0. Não tem sinal 0, tá? 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. Trabalhei com a diagonal principal. Agora, a diagonal secundária, que é essa aqui, e aí eu pego as paralelas a ela, que contêm 3 elementos, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6 vezes menos 1, menos 6. Mas no sentido da diagonal secundária, troca o sinal. Se deu menos 6, eu vou colocar aqui mais 6. Tem professores, tem livros que colocam um menos aqui e abrem parênteses para o resultado. Você pode, ó, se você prefere, o menos da regra, e aqui não deu menos 6, aí coloque e vai seguindo aqui dentro. Mas quanto é menos 6? Eu já fiz direto. Falando que eu troco o sinal, eu já faço isso direto, ok? Só eu gosto de falar também, porque às vezes vocês vão encontrar esse menos e talvez não entendam, tá? Depois, 5 vezes 0, ó, apareceu 0, zerou, pessoal, não precisa nem se preocupar. Vou pôr aqui mais 0, mas, ou menos 0, tanto faz. 1 vezes 2 vezes 3, 6, troco o sinal, menos 6, certo? Aqui dentro seria, ó, mais 0 e mais 6. Não ia dar a mesma coisa? Sim, porque aqui, ó, mais 6 com menos 6 eu vou anular. Então, o resultado desse determinante é 77. E aqui também anularia. Tudo bem com essa regra? Relembraram? A gente vai fazer mais, né? Todo mundo lembra? Se chama regra dos sarros, né? Oi? Na ordem 3, pode anular os números que repetem de ordem de meu Deus, como é que fala? Pode. De símbolo diferente? Positivo e negativo? Como assim, Gabriel? Não deu para Que entender. nem aí que você fez com 6. Pode fazer com outros números também, se tiverem? Portal, tipo, um mais 32 e um menos 32? Claro, dá 0, né, Gabriel? Sim, claro. Tá. Sim. Pessoal, mais alguma coisa? Atrapalhar. Não está atrapalhando. Pessoal, mais alguma dúvida nesse? Eu quero saber se ano passado, vocês aprenderam a ordem 3 por uma regrinha diferente dessa. É uma regra prática que a gente não copia essas duas colunas aqui do lado. Quero que alguém me responda aí, por favor. Vocês aprenderam isso ano passado ou não? Não. Não? Então tá. Eu quero mostrar essa regra, porque eu acho ela muito interessante. E muitos de vocês gostam dela. Não é obrigatória, tá bom?
Quem acha que vai se confundir, mas me dê uma chance, pelo menos para eu explicar, tá? Quem prefere repetir as duas colunas aqui, tranquilo. Mas tem uma maneira da gente não repetir as duas colunas aqui ao lado. Eu vou fazer o mesmo exemplo, para vocês verem que vai dar 77. Vou ter que apagar porque eu risquei aqui um monte. Mas eu vou pôr os mesmos números, tá? E aí, no material de vocês, aqui embaixo, da página 8, está sendo feito por essa regra. Então, acompanhe aí na apostila também. Ó, determinante 5, 2, 2, 3, 0, menos 1, 8, 3. Tá? Então, como é que eu vou fazer sem repetir as duas primeiras colunas aqui? Gente, isso aqui é regra. E como toda regra, tem alguns passos para seguirmos. Tá? Vocês vão ter que seguir esses passos. Primeiro, me acompanha aqui. Multiplica os elementos da diagonal principal. Não mudou nada. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Agora que muda. Eu vou pegar, ó, a paralela de cima da diagonal principal, mas aí ela tem 2 números. E se eu peguei a paralela de cima, eu multiplico pelo canto de baixo. Estes 2 números eu multiplico por esse aqui de baixo. Ah, prof, muito complicado. Presta atenção que você já vai pegar. O pessoal costuma fazer isso bem tranquilo depois. Tá? Assim, ó. 1 vezes 0. 0 vezes menos 1, 0. Isso aqui não teve muita graça que é com 0. Vamos ver se vocês entendem agora. Sim, é fazer a mesma coisa. Alguém está perguntando aí. É fazer a mesma coisa, só que sem copiar aqui do lado. É fazer a mesma coisa. Realmente, eu quero chegar no 77, pessoal. Tá? Agora aqui, vou multiplicar a paralela de baixo com 2 elementos pelo canto de cima. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Vocês estão vendo que até os resultados vão dando iguais? E tem que ser isso mesmo. É só eu economizo de copiar as duas colunas aqui. Daqui a pouco, quando a gente estudar sistemas, para resolver um sistema linear de incógnitas x, y e z, a gente usa Cramer e nós vamos ter num exercício 4 determinantes desses aqui. Então, saber fazer por essa regrinha prática agiliza. Tá? Eu acho bem interessante conseguir entender essa regra, tá, pessoal? Agora vamos pelo sentido da diagonal secundária, ó. Multiplica os elementos da diagonal secundária. 2 vezes 3, 6 vezes menos 1, menos 6. A regra de trocar o sinal continua. Diagonal secundária eu troco o sinal. Deu menos 6, mais 6. Pego a paralela de baixo com o canto de cima. 8 vezes 0, 0 vezes 5, 0. Pego a paralela de cima pelo canto de baixo. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Troco o sinal, menos 6. Corta, corta, 77. Entenderam? Ou acharam muito embrulhado? O que acharam? Eu acho que é melhor o outro jeito. É, tá bom. É menos confuso. É, mas assim, dá uma chance para esse modo, tá, Gabriel? Mas pode fazer. Mas assim, muitas vezes no quadro, principalmente depois lá em sistemas, eu vou fazer desse jeito, mas os números são os mesmos que vão aparecer. Quem faz desse jeito e do outro, não vai mudar. Tipo, ocupa menos espaço, mas se você se distrai um pouco, você já se perde um pouco. Sandra precisa. Tá bom. Uhum. Eu vou fazer um outro exemplo com vocês aplicando essa regrinha, tá? Vou inventar um aqui, vamos fazer. Vou inventar um aqui para a gente fazer juntos. 2, 3, 1, menos 1, 2, 4, 1. Não estou botando números altos para, né, facilitar a nossa vida. 5. Tá? Vamos lá, deixa eu pôr mais um negativo aqui para também a gente treinar isso aí, né?
Então, vamos lá. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Aí eu pego a paralela de cima com o canto de baixo. Vocês viram que os 4 cantos serão multiplicados? Tá? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 4, 12 vezes 1, 12. Tá? Aí eu pego a paralela de baixo com o canto de cima. Menos 1 vezes menos 3, mais 3 vezes 1, mais 3. Sentido da principal é isso. Agora, na verdade, gente, assim, não é complicado, né? Ó, eu pego a diagonal principal, a paralela de cima com o canto de baixo, a paralela de baixo com o canto de cima. Tá? Agora, sentido da secundária. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Não esquece que troca o sinal. Menos 2. Agora, 4 vezes menos 3, vezes o canto de cima. 4 vezes menos 3, menos 12, vezes 2, menos 24. Mas troca o sinal, mais 24. E aí, a paralela de cima vezes o canto de baixo. 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 5, menos 15. Troca o sinal, mais 15. Agora é só resolver e ver quanto dá. Vamos ver. 15, aqui tem 15 com 15, 30, 50, 74, tira 2, 72, se não me engano. Deixa eu conferir. 15 com 15, 30, 54, 72. Fechou. Perguntas? Estão entendendo um pouquinho melhor? Pela regrinha? Sim. Bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, eu quero fazer o resolvido aí de cima, número 1, tá? Que envolve x e vai cair em equação de segundo grau, tá? Quero resolver ele com vocês, então. E aí, depois só tem os exercícios, tá bom? Então, continuamos. É na página 8, exemplo 1, tá? Tá resolvido aí, mas vai chegar um ponto que eu vou fazer de uma forma diferente. Aí eu vou querer que vocês anotem. No início até não, tá? Então diz assim: determine os valores reais para os quais se tenha x0, 1, 0, x, 0, 4, 0, 4, menor ou igual a 0. Pessoal, vocês viram que vai envolver uma inequação? Não é igual, é menor ou igual. Poderia ser menor, igual ou maior, igual, tá? Eu vou continuar fazendo pela regrinha, tá? Não vou copiar as duas colunas aqui. Vamos lá. Eu vou insistir bastante pela regra, que ela realmente assim vai nos auxiliar bastante. X vezes x, x ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Paralela de cima, 0, vezes o canto de baixo é 0. Vou nem escrever. Paralela de baixo, 0, vezes o canto de cima, 0. Ok? Qualquer coisa me interrompe, tá? Fiz no sentido da principal, tá pronto, ó. X vezes 4, tá aqui. Paralela de baixo, 0. Paralela de cima, 0. Agora vamos no sentido da secundária. Aqui. Dá mais 4x, troca o sinal, menos 4x. Aqui, paralela de baixo, 0. Paralela de cima, 0. Menor ou igual a 0. Tá? O determinante é isso, mas agora eu tenho uma inequação de segundo grau para resolver. O material de vocês resolveu, vocês viram que chegou nisso? Menor está ali, ó, tá? 4x ao quadrado menos 4x menor ou igual a 0. O material de vocês resolveu colocando 4 em evidência e transformando numa equação de primeiro grau.
e aí vocês tiveram que construir duas retas, tá certinho. Mas eu vou dar uma insistida na equação de segundo grau, até para a gente revisar do ano passado, tá bom? Primeiro ano vocês trabalharam bastante com essa função quadrática, parábola, quando é voltada para cima, para baixo, e eu quero fazer, a partir de agora, que eu quero que vocês copiem aí na apostila. Tem lugar ali do lado, tá? Então, uma coisa que eu posso fazer é dividir a equação toda por 4. Ela vai ficar, ó, x ao quadrado menos x menor ou igual a zero. Melhor ter essa aí na equação do que a de cima. Mais simples essa aqui, tá? Só que toda aí na equação, eu não vou resolver como inequação. Eu tenho, ainda mais se é de segundo grau, eu tenho que igualar ela a zero. E aí que eu chego numa equação de segundo grau. Que a gente resolve por Bhaskara, soma e produto, né? Ou aqui, como ela é incompleta, ainda tem aquela terceira maneira, tá? Aqui, resolvendo, eu gosto bastante da soma e do produto. Só que a gente ainda não chegou a conversar esse ano, né? Se vocês faziam por soma e produto. Quando ela é incompleta, ó, ela não tem o C, aqui o A é 1, o B é menos 1 e o C é 0. A soma é o menos B e o produto é C. Isso aqui é uma regrinha, né? Sempre quando o A for 1, eu posso usar isso aqui. Então, a soma é menos B. Então, a soma seria 1 e o produto seria o C, que é 0. Ah, prof, eu não sei fazer desse jeito. Não... Desde o 9º ano já se ensina isso aqui na escola, né? Mas quem não aprendeu por soma e produto pode fazer Bhaskara. Tá aqui o A, o B, o C, você calcula a delta, joga em Bhaskara, também pode. Mas, pessoal, isso aqui já foi visto e eu preciso sempre agilizar. Também consegui mostrar para aqueles que fazem com mais facilidade as maneiras mais rápidas de resolver as questões, tá? Então, eu vou pensar, ó, quem são os dois valores de x que somados dá 1 e multiplicado dá 0? Quem são? 0 e 1, ó, porque 0 mais 1 dá 1 e 0 vezes 1 dá 0. Prof, a própria soma e o produto? Sim. Isso ocorre quando C é 0. Tá? Mas, enfim, a nossa aula não é sobre isso. Vou repetir. Estou fazendo, explicando. Quem não consegue acompanhar dessa maneira, aqui poderia fazer Bhaskara. Ok? Faz por Bhaskara e acha o x' e x duas linhas. Bom, achei x' e x duas linhas, vou colocar na reta. Agora vai ter uma reta, porque é uma função de segundo grau. Vocês viram que na de vocês ali tinha duas retas e ainda a terceira para fazer a intersecção. Aqui, ó, agora a gente volta para a nossa função de segundo grau. A parábola é voltada para cima, porque o A é positivo, assim, ó. Então, aqui eu vou ter bolinha fechada. Por que que a bolinha é fechada? Porque aqui tem o igual na inequação. Isso significa que o 0 e o 1 servem na minha solução, tá? Se aqui não tivesse esse igual, a bolinha seria aberta. Mas como tem, a bolinha é fechada. Tudo que está para cima do eixo X é mais, aqui também está para cima é mais, e o que está para baixo é menos. Estudo do sinal, vocês viram isso ano passado também. E aí vem a pergunta, que sinais eu quero? Positivos ou negativos? Aí você olha na tua inequação. A gente quer menor ou igual a 0. Aqui, ó, menor ou igual a 0 é negativo. Aqui. Então, a minha solução é qualquer valor entre 0 e 1. Se vocês olharem na apostila, feito de outra maneira, com duas retas, porque foi feita a decomposição disso aqui em x vezes x menos 1, também deu solução, ó, de 0 a 1. Eu quis só fazer de uma outra forma, tá bom? Perguntas nesse. A gente tem 2 minutos, eu preciso acabar a aula antes dela encerrar para conseguir gravar. Perguntas nesse e depois eu quero combinar uma coisa com vocês. Pessoal, alguma pergunta? Não? Acho que não, prof.
da função de segundo grau, aí tudo bem? Eu lembrava mais ou menos. Tá. Tem que dar uma revisadinha, tá, Gabriel? Procura pegar teu material do ano passado, que isso vai voltar agora, tá? Tem que dar uma revisada nisso. Se a parábola é para cima, é para baixo, bolinha aberta, fechada, tá? Báscara, some-produto. Some-produto vocês tinham visto já, lembram? Sim. Aqui sim, tá, beleza. Mas assim, eu fiz de várias maneiras, né? Também várias. De uma outra maneira diferente, mas é bom para a gente ir revisando algumas coisas, tá? Pessoal, a aula então é isso. Agora vem exercícios. Hoje eu pensei de não seguir a nossa aula lá no Zoom, essa já está acabando, falta 1 minuto, porque são questões assim muito simples. E aí vocês não vão ter nem tempo de resolver, tá? Então eu vou ficar à disposição, quem quiser sentar agora e fazer a página 9 e a 10 todinha, pode fazer e me chama no WhatsApp, eu ajudo e respondo. E também, se não puder fazer agora, no momento que você tiver dúvida, aí me pede, às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas depois eu respondo, tá bom? Que eu acho que não adianta a gente agora ficar fazendo juntos ali na outra aula do Zoom sem vocês tentarem, tá? Na página 10 tem algumas que vai envolver trigonometria, mas eu acho que é legal vocês tentarem fazer, tá bom? Pode ser por hoje assim? Pode. Tá? Então, beleza. Então, vou encerrar aqui porque está terminando o tempo para conseguir gravar direitinho.